Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Que bênção maravilhosa estarmos juntos, e daqui a pouquinho começa a nossa celebração presencial. A nossa celebração hoje está com o pastor, o mensageiro da noite, o pastor Elildes, da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, e é uma grande alegria recebê-lo em nossa igreja. E exatamente por esse motivo de ser presencial, nós não estamos transmitindo os nossos cultos para que você saia da sua casa e vá à igreja. Você vai no mercado, você vai na praia, você vai no shopping, em tantos lugares, e também pode vir à igreja. Então venha comemorar presencialmente com todos os cuidados, mas venha presencialmente comparecer à reunião de comemoração dos nossos 40 anos. Eu quero pensar com você rapidamente, antes do nosso culto, algumas coisas com relação ao tipo de perfil que a nossa igreja tem que obedecer daqui para frente. Nós estamos fazendo 40 anos. 40 anos não são 2 dias. 40 anos não são 4 semanas. 40 anos são muitos anos de vitória, de lutas. E por termos tantas lutas e tantas vitórias, nós temos muitas alegrias e muitas responsabilidades. Só que essas responsabilidades vêm antes das alegrias. Eu quero pensar com você rapidamente a continuidade da nossa devocional de ontem, que está baseada em Tito, capítulo 2, no verso 11 e 12, hoje, e a palavra de Deus fala assim: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Uma igreja que faz 40 anos é formada por membros que renunciam à sua impiedade. A renúncia é um ato voluntário de deixar um poder. Não existe a possibilidade de uma renúncia ser diferente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos pecados em nós que precisam ser renunciados no seu poder. Porque o pecado tem poder. Você pode pensar que não tem, mas o pecado tem poder. Se você conceder poder ao pecado, dificilmente você vai conseguir vencê-lo sozinho, porque o pecado muitas vezes é forte. É tão forte que vence algumas batalhas. Não vence a guerra, mas vence muitas batalhas. Conheço muitos crentes que têm perdido batalhas para seus pecados, porque pensam que o pecado não tem poder. Por isso, a palavra de Deus, em Tito capítulo 2, no verso 12, fala que os crentes em Jesus, da igreja que Tito pastoreava, precisavam renunciar às impiedades que eles tinham, os seus pecados. Então, uma igreja de 40 anos, na cidade de Cabo Frio, precisa entender que os seus membros precisam renunciar seus pecados, renunciar o poder que gera a impiedade. Talvez você pense, pastor, mas eu sou crente em Jesus, eu não mato ninguém, eu não faço grandes pecados. Tudo bem, mas qualquer pecado que seja vinculado a vício, qualquer pecado que você tem tempos que tenta largar dele e este pecado não larga de você, é que na verdade você tem dado poder a ele. O pecado não é executado sozinho. O pecado tem poder porque você dá poder a ele. Então, uma igreja de 40 anos, pelo perfil daqui para frente, precisará ter membros que renunciem à sua impiedade, o seu jeito pecaminoso, os seus pecados secretos. Se não houver renúncia, dificilmente esse membro será feliz, porque a palavra de Deus nos garante que nós temos que resolver os nossos pecados. São muitos textos que falam sobre isso, mas os pecados não podem ser de estimação, os pecados têm que ter uma solução. A segunda coisa que a gente pode entender com relação ao perfil de membro que a Terceira Igreja Batista Cabo Frio
precisa ter, a partir de hoje, nos 40 anos de existência, é que a igreja precisa ter membros que renunciam ao desejo descontrolado. Renunciam ao desejo descontrolado. Em algumas versões está concupiscência mundana. Mas para facilitar, eu falei desejo descontrolado, que é exatamente a cobiça pelos prazeres da vida. Quantas e quantas vezes, querido, eu gostaria que você lembrasse que você desejou algo que não deveria desejar. O problema não é apenas o desejo, mas a continuidade dele. Então, para fazer parte da membresia da Terceira Igreja de Batista de Cabo Frio, a partir desses 40 anos, você precisará renunciar e será incentivado a renunciar o desejo descontrolado que habita aí dentro. Às vezes é desejo descontrolado de comer doce, desejo descontrolado de comer chocolate, desejo descontrolado de comprar, desejo descontrolado de sexo, de poder, de dinheiro, porque todos os seres humanos têm esses desejos. Agora, qual é a diferença entre o crente em Jesus e aquele que não aceita Jesus como seu Salvador? Aquele que não aceita Jesus não quer controlar os seus desejos. Ele quer ter mais desejos. Pelo contrário, quanto mais desejo, melhor ele se acha. Só que o resultado é muito danoso. O resultado é muito complicado depois de administrar, porque o desejo em descontrole destrói o próprio agente que tem esse desejo. Ou seja, a pessoa que deseja descontroladamente é destruída pelo seu próprio desejo. Então, por isso que a palavra de Deus fala, olha, vocês que são crentes, vocês que aceitaram Jesus como seu Salvador, vocês necessitam de controlar os seus desejos. Se vocês não controlarem os seus desejos, dificilmente vocês terão sucesso na vida pessoal. Última coisa que é para a gente terminar a nossa meditação é que o perfil de membros de uma igreja de 40 anos de uma cidade, esse perfil de membros, os membros devem ser sóbrios, justos e piedosos. A palavra de Deus é muito clara, no verso 12, que a igreja que Tito pastoreava precisava ser sóbria, justa e piedosa. São exatamente as características que mais dificilmente temos visto nos últimos tempos. Não apenas nas pessoas da igreja, mas nas pessoas das igrejas, nas pessoas da sociedade. E por isso é necessário lembrar que é preciso entender a importância da sobriedade. Você sabe o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ter a plenitude da razão. Não é a razão de direito, não, é a razão de consciência. E eu tenho visto algumas vezes as pessoas vacilarem nesse ponto. Pessoas que conhecem a Cristo, mas parecem não estar sóbrias. Parece que estão vivendo numa outra realidade. Isso não é bom para a sua vida pessoal. No caso, nós como igreja temos que ter membros sóbrios, membros racionais, membros equilibrados, membros que são justos, membros que não tiram a justiça do outro, membros que são piedosos, que são caridosos para com o outro, que não resistem à ação social, que gostam de fazer o bem ao próximo, não precisa estar mandando para fazer, mas faz por natureza. É esse tipo de perfil de membro que a palavra de Deus fala que a igreja deve ter. Exatamente, não por causa da alegria de estarmos completando 40 anos, mas sim pela responsabilidade de fazer parte de uma igreja, que a igreja é você, 40 anos numa cidade. Quantas e quantas vidas já passaram por esses bancos? Quantas e quantas famílias já se sentaram nesses bancos? Quantos visitantes já se sentaram nesses bancos nesses últimos 40 anos?
Você está lembrando de muita gente, né? É por isso que a Terceira Igreja Batista em Cabo Frio precisa ter um perfil de membro devido à responsabilidade das pessoas que vêm aqui dentro. Então, meu querido, a pergunta que eu te faço é: se você está preparado para ser membro da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio a partir dos seus 40 anos? Porque quando uma igreja faz 40 anos, 50 anos, 60 anos, quanto mais antiga é a igreja, maior é a responsabilidade que seus membros têm. Perante quem? Perante Deus e perante a sociedade que a cerca. Então, vamos seguir em frente, alegres e contentes, felizes da vida por completarmos 40 anos. Hoje estamos recebendo o pastor Elildes e você é nosso convidado daqui a pouquinho a participar conosco. Mas uma coisa é certa, você precisa se adequar ao que a palavra de Deus fala. Você que é membro da igreja, você necessita de cumprir o que está escrito em Tito, capítulo 2, a partir do verso 11 e 12. E amanhã tem mais sobre o perfil do membro. Até o dia 7, nós vamos finalizar esse breve estudo sobre ser membro de uma igreja de 40 anos. E qual é a nossa alegria e qual é a nossa responsabilidade. A nossa alegria é imensa, mas a nossa responsabilidade também é imensa. E por isso estamos alegres pelas vitórias que o Senhor tem nos dado e também felizes pelas lutas que Ele tem nos concedido, porque sabemos que nele teremos vitória. Feche seus olhos, vamos agradecer mais uma vez pelos 40 anos da nossa igreja. Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados e quantas vezes, Senhor, nós não renunciamos à nossa impiedade. Quantas e quantas vezes não renunciamos ao nosso descontrole, ao nosso desejo descontrolado. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós não somos sóbrios, não somos justos e não somos piedosos. E às vezes estamos na igreja e sentamos nos bancos das igrejas e não sabemos às vezes por que estamos ali. Ó Senhor, move o nosso coração cada dia mais para servir tanto a sociedade quanto a igreja. Vem com a tua misericórdia sobre nós e abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, a nossa igreja. Te agradecemos por 40 anos de vitória. São 40 anos de lutas, 40 anos de dificuldades, mas 40 anos de vitórias que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque o Senhor é pastor desta igreja. Obrigado pelos teus servos que o Senhor permitiu estar à frente deste rebanho e nesta ocasião, até o momento, estou com essa responsabilidade, mas o verdadeiro pastor é o Senhor. Vem que a tua misericórdia sobre nós esteja conosco e dá-nos, Senhor, a tua graça. Em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos? Então, vamos juntos seguir em frente, que venham muitos e muitos anos e que você se adeque, participe, esteja junto, venha ser igreja cada dia mais. O ato de ser igreja não é apenas fazer parte de uma comunidade de fé, é o ato de se importar, o ato de se importar com a sociedade, com os problemas que ela tem, com os problemas que ela vai ter. E a igreja é a agência de salvação que você faz parte e que Deus vai usar você para dar solução aos problemas que a sociedade tanto tem dificuldade de resolver. Então cabe à igreja, que tem 40 anos no mesmo lugar, a responsabilidade de liderar, de estar à frente. Pelo menos no nosso bairro, nós somos, creio eu, a igreja mais antiga, batista, com certeza, mas uma das mais antigas da nossa cidade. E esse título, essa honra, nos dá muita alegria, porém nos dá também uma grande responsabilidade. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz. Venha conosco hoje, às 7h30, estarmos juntos na presença do Senhor. Com todo o cuidado, com álcool, com máscara, mas participe, não fique de fora. Deus te abençoe, felicidade.